Muito boa noite a todos os que se reúnem aqui habitualmente nesta nossa página de encontro semanal a respeito de temas referentes ao direito notarial. Nós hoje vamos dedicar-nos à leitura, alguns breves comentários e notas referentes aos textos de números 14 e 15, já previamente publicados, graças à generosidade da tabeliã Mônica Dalla Vecchia, no site do Colégio Notarial da Seção do Paraná. Muito bem, eu agradeço a doutora Laura ter já postado o link para os dois artigos. Boa noite, doutora Fabiana, boa noite, doutor Fábio, doutora Mônica. Vamos começar aqui a leitura dos dois textos. São textos pequenos e até é conveniente realmente que eles fossem examinados em sequência. Bom, nós começamos na exposição anterior, mas isso já está fazendo 2 semanas, o tema da credibilidade do notário, acentuando que essa credibilidade é uma nota importantíssima na maneira de ser do notário. Prosseguimos aqui. Ou seja, a credibilidade envolve objetivamente a questão da veracidade. Ou seja, alguém é crível ou credível na medida exatamente em que é tido por veraz. Alguém habitualmente verídico, que fala a verdade. Que fala a verdade de maneira costumeira. Bom, o dever de veracidade é universal. Não é algo individual, não é algo que se impute a A, B, C, mas se imputam esses deveres de ser veraz universalmente, a todos os homens. Isso por quê? Porque a verdade é o fim do entendimento humano. A inteligência existe exatamente porque está inclinada naturalmente à verdade. O bem da inteligência é a verdade, é a busca da verdade. A verdade que se conceitua brevemente como a adequação da inteligência à coisa. Se eu quero conhecer alguma coisa, é preciso que a minha inteligência se ajuste, se molde formalmente à coisa que deve conhecer, intencionalmente à coisa que deve conhecer. De algum modo, a coisa faz-se minha na medida em que eu a conheço verdadeiramente. Então, verdade é o telos, ou fim da inteligência humana. De maneira que, prossegue o texto, para a perfeição de sua natureza humana, todo homem é vocacionado a alcançar a verdade. Veja, o que torna perfeita a natureza de uma coisa? É o atingimento da sua finalidade. O que faz, por exemplo, um diamante ser perfeito é o cumprimento, observância de tudo aquilo que é próprio da sua finalidade. O que faz um quadro ser tido como perfeito ou quase perfeito é o atingimento de sua natureza, as qualidades que se encontram na sua natureza. E o ser humano também só pode considerar-se perfeito na medida em que essa perfeição possa ser alcançada, pelo menos tendencialmente perfeito, por inclinação à perfeição, na medida em que ele consiga satisfazer a sua natureza. Portanto, sendo o homem vocacionado a buscar a verdade, a sua natureza só pode considerar-se o mais possível perfeita na medida em que ele se aproxime da verdade. Quanto mais se acerca da verdade, mais satisfaz a sua natureza, mais ela se aperfeiçoa. Se, por exemplo, prosseguindo, e devido ao seu influxo na civilização ocidental, tomarmos em consideração a doutrina cristã, passagens muito expressivas acerca da verdade já se encontravam no Antigo Testamento, vinculando a verdade ao amor. Isso é importante dizer. Com efeito, a verdade é o bem da vontade, ou seja, a vontade tem que ter, é um apetite, a vontade. Qual é o bem da vontade? É a verdade. E, por sua vez, o bem da inteligência é a verdade, portanto, vista por esse aspecto de tendência de buscar volitivamente aquilo que a inteligência se propõe como verdadeiro. Portanto,
a verdade da inteligência é seu bem, tanto quanto o bem da vontade é a verdade. São elementos, fatores que se reciprocam, né? Se trasladam entre si. É por isso que chamam de transcendentais, porque um se converte no outro. A verdade é o mesmo bem, e o bem é a mesma verdade. Consoante qual variação? Em que a verdade é objeto da inteligência e o bem é objeto da vontade. Apenas essa distinção, mas é uma mesma realidade. Mais agudamente, para o cristianismo, a verdade é o próprio Deus. De fato, no Evangelho de São João, nós encontramos esta passagem. Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão está aqui citada na Vulgata, segundo o texto da Vulgata de São Jerônimo. Dite ei Jesus, ego sum via et veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, soa de algum modo estranho dizer que a verdade é uma pessoa, não é? No cristianismo, a verdade é uma pessoa. Esse dever de veracidade não é apenas individual, ou seja, não é apenas monástico, não diz respeito exclusivamente, pois, a esfera isolada da moralidade de uma pessoa, senão que é político. Político porque se exercita na polis, ou seja, na cidade, na comunidade. De fato, se o homem tende por natureza a verdade, e se ele é, como é, um animal político, ele tem direito à verdade. E tem direito à verdade por justiça. Ou seja, a verdade é um suum, é algo que lhe é devido por cada outro indivíduo que com ele conviva na comunidade e pelo todo da comunidade em relação a ele. É, portanto, um dever também das partes da comunidade, incluindo as partes superiores. Há um dever do Estado em relação ao indivíduo. O Estado tem que ser verdadeiro em relação ao indivíduo. As comunidades intermediárias têm que ser verdadeiras em relação ao indivíduo. Assim, a família, a universidade, os clubes, as associações religiosas, associações filantrópicas, devem a verdade aos indivíduos. Os indivíduos devem a verdade a outros indivíduos. E, correspondentemente, os indivíduos devem, pois, aquele que já recebeu esta indicação de ser o destinatário de uma verdade, deve também essa mesma verdade a outros indivíduos, às comunidades intermédias, ao Estado, etc. Em palavras de um autor contemporâneo, que eu cito aqui, Martin Horkheimer, a mentira, ainda que nela falte a intenção de enganar que se chama intentio falendis. Intentio falendis, é a intenção de enganar. Quando eu tenho o escopo, finalidade, o dolo de enganar. Sempre deprime, menoscaba, deteriora a comunicação humana. E com isto vai também perverter a relação de justiça entre os homens. Não nos esqueçamos, isso eu terei dito em aulas anteriores, que há uma passagem célebre na Política de Aristóteles, no primeiro capítulo. Logo após Aristóteles dizer que o homem é um animal político, ele diz que o homem é também um animal que tem é o único animal que tem a faculdade de falar, que tem a linguagem. E ele tem a linguagem exatamente para distinguir o bem do mal, o injusto do justo, o verdadeiro do falso, no ambiente comunitário. Portanto, é para a comunicação, é no âmbito da justiça. A justiça é uma virtude que só pode ocorrer, em sentido próprio, num ambiente comunitário. Só exige alteridade. A justiça é sempre uma virtude social. Ou seja, essas expressões que nós utilizamos frequentemente, eu próprio estou sendo injusto comigo mesmo, essas expressões são expressões impróprias, metafóricas, entende-se o que isso quer dizer, mas não se pode ser justo a não ser se houver a alteridade, ou seja, alter, outra pessoa. Sequer com Deus, nós podemos dizer que temos relação de justiça, porque a superioridade de Deus impede uma relação de justiça. Nós temos uma relação que se chama de faz, não de ius, mas de faz, que é uma, digamos assim, aproximadamente, metaforicamente, uma justiça de nível superior.
Essa universalidade do verum, como fim, como escopo, objetivo, que é de todos os homens, por ser universal, não impede que haja gradações na variedade, tanto objetiva quanto subjetiva, do dever de observância da verdade. Assim, uma facécia, né? Uma jocosidade, uma brincadeira, uma piada, etc., que chama Mendatium Jocosum. Ainda que, em dados quadros, uma brincadeira às vezes pode merecer algum gênero de censura. Eu vou contar aqui uma coisa, como às vezes as brincadeiras, as mentiras, ainda com intuito jocoso, às vezes causam prejuízo. Portanto, um mínimo de falha, de erro moral há nisso, ainda quando se brinca. Não constitui, às vezes, portanto, violação moral gravosa, sempre que se possa considerar seu significado e a intenção de gracejar. Mas, olha, vou lhes contar uma coisa. Há alguns anos, um colega, meu amigo da magistratura, tinha sido ameaçado de morte num processo, etc. E ficou um pouco preocupado com isso. Naturalmente, qualquer pessoa ficaria. E eu, de quando em quando, ligava para a casa dele e a secretária lá que trabalhava na casa, empregada doméstica, atendia o telefone e, em vez de primeiro dizer se ele estava ou não, perguntava quem queria falar com ele. E aí depois eu dizia, ela dizia, ele não está. Eu aprendi isso, fiquei um pouco desagradado com esta forma, de primeiro saber quem era, para depois dizer que não estava. E quando ela me perguntava quem era, eu dizia o nome do presidente do Tribunal da Altura, isso faz uns 20 anos, mais ou menos. E ele nunca me deu retorno, e eu também nunca falei que havia ligado, que havia... Passados aí alguns meses, eu comentando, acabei falando para ele isso, e ele disse, eu passei dias e dias preocupado, cada vez que recebia essa notícia, achava que era alguém tentando me... Eu ligava para o presidente do tribunal, o presidente falava, não, eu não liguei para o senhor. E aí eu fiquei preocupado, achando que o bandido tinha me localizado. Era resultado de uma facécia, como está dito aqui, de uma jocosidade, mas que causava uma consequência. Não é conveniente. Eu sei que é natural, algumas brincadeiras, com criança a gente faz muito isso, etc. Não. Ou seja, não vamos exagerar aqui na gradação do papel desse caráter jocoso, que não é propriamente uma mentira, mas é uma falsidade. Não é uma mentira gravosa, de grande crítica moral, mas é uma falsidade. Também, subjetivamente, há pessoas de que, de modo mais graduado, se espera a fidelidade da palavra. Esse é o aspecto. Se objetivamente pode haver gradações, também do ponto de vista subjetivo. Por exemplo, aqueles que, por ofício, exercitam certos cargos, certas funções na sociedade, são mais... Deles é mais de esperar que não faltem à verdade. Magistrados não devem mentir, seja da magistratura política, seja das altas magistraturas, seja essa magistratura que nós chamamos de magistratura repressiva, que é a magistratura dos juízes com menos alçado, né? Seja, ao fim, a magistratura da paz jurídica, essa própria dos notários e dos registradores públicos. Quanto mais, por exemplo, a mentira que não se espera de um sacerdote. Não se espera de um sacerdote. Vou contar aqui um episódio muito interessante. Há mais ou menos uns 3 anos, eu fui a uma igreja aqui de São Paulo, e na hora de receber a Sagrada Forma, fui informado lá pelo padre, que disse que, por ordem do arcebispo de São Paulo, estava proibida a comunhão sobre a língua. Eu achei aquilo um absurdo, escrevi para o arcebispo reclamando, que tinha meu direito de escolher a forma que está de acordo com o direito canônico. E o arcebispo me escreveu muito educadamente, de modo polido, dizendo, olha, eu já tomei providência, o que o sacerdote falou não corresponde a nenhuma ordem minha, ele teve simplesmente um demasiado zelo. Não foi demasiado zelo, nada. Quando o pároco me escreveu também para tentar esclarecer o assunto, ele agiu com excesso de zelo. Eu falei, não foi excesso de zelo, ele mentiu. E não se pode esperar que um sacerdote minta. Ou seja, há certas pessoas cujos cargos, cujas funções são mais incompatíveis com a mentira do que outras. É normal numa sociedade
que apresenta, como tende a apresentar naturalmente qualquer sociedade, situações de desigualdade de funções. Ou seja, essa mentalidade igualitarista, de que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos deveres, isso não é correto. Isso é discurso retórico. O que há de igualdade nas pessoas é dignidade. Essa é a mesma. A natureza humana é a mesma para todos os homens. Agora, as funções que exercem, as capacidades individuais que cada um tem ou não tem, eu não vou correr corrida de São Silvestre, não. Já desisti de jogar clássicos de futebol, não jogo futebol nem na rua com os meus netos mais. E nem por isso te digo que está sendo ferida a igualdade. Tomar cuidado com esses excessos igualitaristas. Mas, enfim, aqui é um ponto claro em que não se espera mentira de quem exerça funções mais alçadas no âmbito da comunidade. Santo Agostinho, grande bispo de Hipona e, ademais, um grande literato. A leitura de Santo Agostinho deveria ser quase compulsória para quem queira formar-se em literatura clássica, porque efetivamente era um grande literato. Ele escreveu, a propósito da mentira, 2 interessantes opúsculos, pequenas obras. O primeiro desses opúsculos chama-se De Mendatio, ou seja, da mentira, redigido entre os anos 394 e 395, portanto, ao final do século IV. E o segundo, Contra Mendatium, ou seja, contra a mentira. O primeiro, veja a diferença da escrita da palavra mendatio e mendatium, é que a primeira está no ablativo e a segunda está no acusativo, mas é a mesma palavra. Esse último foi redatado entre 420 e 422, portanto, uma distância aí de 20 e poucos anos, quase 30, entre os 2 textos. No primeiro, De Mendatio, o bispo de Hipona começa com uma sentença muito significativa, que diz o seguinte: a mentira é um grande problema. Essa frase se tornou célebre. Existem repertórios de frases, de sentenças célebres, com que, frequentemente, as pessoas esperam impressionar nos seus diálogos, especialmente na internet. É muito comum. Pega uma frase tudo. E essa é uma de Santo Agostinho. Magna quaestio est demendatio, ou seja, grande questão, grande problema é a mentira. E ele conceitua mentir, aspas, o que tem uma coisa na mente e expressa diversamente por meio de palavras ou outros signos, ensinando não ser nunca moralmente lícita a mentira, porque não cabe fazer o mal para que dele venha o bem. Ou seja, os fins não justificam os meios. É interessante isso. Nunca nós podemos fazer o mal para que daí venha o bem. Essa é uma ideia que explora demasiadamente a chamada potestade absoluta de Deus. Nós sabemos que Deus sempre extrai o bem do mal. Mas isso não significa que nós possamos provocar o mal por entender que daí Deus vai fazer um bem. A nossa conduta deve ser sempre a busca do bem. Do contrário, atuamos nessa linha consequencialista, de que os fins justificariam os meios. No outro livro, que é o Contra Mendatium, Santo Agostinho diz mais fortemente ainda, não ser verdadeiro, não ser verdade, que alguma vez se possa mentir. Pois, diz ele, mentira alguma pode ser justa. Aspas. Não há um pecado justo. Veja que ele tem muita lógica nisso. Não há um pecado justo, como não há coisa injusta que seja justa. Está muito claro isso. Por sua vez, Santo Tomás de Aquino, o maior gênio humano que apareceu na história, na nossa história terrena. Santo Tomás, para quem é mentira, é o que se diz contra a mente, diz aqui no latim, mendatium nominator ex eo quod contra mentem dicitur. Trata com expresso apoio também no De Mendatio de Santo Agostinho, ele menciona no livro, na questão 110 da segunda da Suma Teológica. Faço um parêntese aqui. Todo mundo sabe, mas não custa reiterar. A Suma Teológica se divide em 3 partes. E a segunda parte se divide em 2. Por isso que está aí segunda, na verdade, secunda. A segunda parte da segunda. O segundo livro, se quiser. Ou o segundo capítulo da segunda parte. Nessa questão, ele trata dos vícios opostos à veracidade.
E ele divide a mentira em 3 espécies, ou 3 partes subjetivas. Primeira espécie, a do falso material. Mera expressão de mentira, sem vontade de mentir, nem intenção de enganar. Quantas vezes nós cometemos isso? Isso é normal. A falsas materialiter, ou seja, a falsidade material. Eu digo uma coisa achando que é verdade. Tenho intenção de falar a verdade, mas me equivoco. Não está chovendo, e está chovendo. Eu penso que não está chovendo. São 7h10, na verdade agora são 7h20, me enganei, eu li errado no relógio. Sim, por exemplo, é uma falsidade material, mas não há vontade de mentir. Segunda hipótese, a do falso formal. Agora, aqui é a matéria exprimida com a vontade de enunciar o falso. Faustas, formaliter, ver propter, voluntatem, ou seja, é a falsidade formal ou que vem propriamente, provém da vontade. Aqui eu quero mentir. Eu quero mentir porque eu quero mostrar-me sábio, porque eu quero mostrar-me rico, porque eu quero ter alguma vantagem, alguma coisa, etc. Então, esse é o falso formal. Mas há um falso que ele chama de falso efetivo, faustas effective, em que então já há o dolo de enganar. Não é só a vontade de denunciar o falso, mas eu quero falar falsamente porque eu quero enganar alguém, sem aquele espírito de jocosidade. Eu quero efetivamente enganar alguém. Constitui uma certa consequência ou aperfeiçoamento da mentira. Mentira em sentido pleno é isso. Eu quero enganar alguém. E falo uma inverdade. Ou ajo uma inverdade. E na sequência, o Akinati. São Tomás é chamado também como doutor angélico, doutor universal, doutor comum e Akinati, em razão do seu sobrenome, né? Tomás de Aquino, da família de Aquino. Diz ele que a mentira é má por natureza. Mendatium ex malum ex genere. Mendatium est malum ex genere. Ou seja, a mentira é má em todo o seu gênero, ou seja, em todos os casos. Sendo também inaturale, ou seja, antinatural. Por que antinatural? Porque vai contra a natureza, vai contra a inteligência. E algo alheio da ordem devida, significar por uma palavra ou gesto o que não se tem no pensamento. Tudo bem? Bom, agora vamos estudar a próxima aula, que é na sequência, quais os motivos fundamentais por que alguém é levado a mentir. Não se quer aqui ignorar o quanto de obscuridade cerca o tema da mentira. Não é fácil, não. Vamos ver agora com alguns exemplos que a coisa é muito articulada, está muito bem, quando se coloca direitinho em uma estante, mas quando a estante treme um pouquinho em razão dos fatos, as questões se tornam mais complicadas. E há uma razão para isto, que toda vez que nós nos afastamos um tantinho mais do primeiro princípio das ideias, as questões começam a se tornar mais complexas. Então, não se quer ignorar essa obscuridade, nem a importância de considerar os contextos do falso, até para discriminar as mentiras ditas jocosas, que não são mentiras, as ironias, quando alguém fala uma coisa para significar o contrário, as restrições mentais, latiori sensu, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Os casos de legítima defesa locutória que são extremamente discutidos até hoje. A doutrina atual, a doutrina moral atual, discute muito se é possível ou não a legítima defesa com a mentira. Ou seja, um ladrão me assalta e diz alguma coisa, o senhor é dono desse carro? E eu, para me defender, digo, não sou, e sou, por exemplo. Se isso é lícito, se não é lícito, em que condições pode ser, que condições pode não ser, e assim por diante. E também as dificultosas distinções legitimadoras de certas passagens testamentárias. Por exemplo, cito aqui o episódio das parteiras do Egito, está no livro do Êxodo. Não sei se lembram, o faraó tinha determinado as parteiras para que elas matassem os varões nascidos de mulheres, das mulheres hebraicas. E as parteiras, tementes a Deus, não fizeram. E mentiram ao faraó, dizendo que as gestantes hebreias pariam, ou seja, davam nascimento de seus filhos, muito rapidamente. E quando as parteiras chegavam, eles já haviam nascido.
o que era mentira. E, no entanto, essa mentira foi louvada por Deus. Outro caso, a simulação, famosa simulação de Jacó diante de Isaac. Célebre episódio em que Jacó tenta e consegue passar por seu irmão Esaú diante de seu pai Isaac, que era cego. O de Judite e Holofernes. Esse é um episódio interessante, porque Judite faz uma louvação de Nabucodonosor e depois seduz falsamente Holofernes para terem relacionamento e aí o mata. E essa atitude de Judite é tida como uma boa atitude na economia da salvação, não? E há alguns episódios interessantes também da vida dos santos, a gente precisa ver até que ponto isso é legenda ou não, especialmente o episódio de São Francisco de Assis. O de Santo Atanásio conta-se como verdadeiro, efetivamente. Ele estava em um barco e estava sendo perseguido. Santo Atanásio foi um grande herói. Efetivamente, deve ser contado como um dos santos mais resistentes da história da Igreja, porque num período em que todos os vícios eram hereges, ele era o único que estava com a verdade. E estava sendo perseguido para ser morto. E em cima de um barco perguntam a ele, os que vinham capturá-lo, se ele havia visto o bispo Atanásio. E ele disse: vi sim, vi por ali. Mandou ir para longe. Que não havia mentira propriamente dita. Ele viu mesmo. Viu agora há pouco, né? Não disse que tinha visto naquele momento. E de São Francisco, dizem que São Francisco estava com a mão assim dentro da roupa que vestia, né? Do traje eclesiástico que vestia, de franciscano, quando perguntaram a ele se tinha visto determinada pessoa que estavam perseguindo. E ele, então, com o dedo, apontou para um lugar e virou a cabeça para o outro. Sim, vi. E com o dedo apontava para o lugar oposto. Então, são episódios que dependerão sempre do contexto para serem melhor esclarecidos, né? Bom, aos que se interessem pelo estudo destas intrincadas questões, que são intrincadas mesmo, além de remeter-me às já antes referidas obras de Santo Agostinho, de Mendatio e Contra Mendatio, e de São Tomás de Aquino, a Summa Theologia, que em português se traduz mal, Summa Theológica. Na verdade, em latim é Summa de Teologia. Eu indico aqui, para a brevidade dos estudos, umas páginas recentes de um autor interessantíssimo, Juan Costa, El Discernimiento del Actuar Humano. Foi publicado na Espanha, pela EUNSA, em 2003. Um livro muito interessante, muito interessante. Bom, há algo contextual, entretanto, que não se pode ignorar. É o, em nossos tempos, pouco apreço político, social à veracidade. Realmente, vivemos aí um tempo terrível de pouco ou nenhum apreço à veracidade. Quando estava escrevendo o texto, me lembrei, nem sei se ele calha bem aqui nessa passagem ou não, mas é que eu me lembrei de uma personagem do Auto de Fé, de Elias Canetti, que vale a pena ver esse livro, que era um homem que detestava mentiras, o Peter Kian. Kian detestava mentiras. Desde criança tinha-se a verdade, disse o Canetti. O cotidiano, dizia ele, não passa de um trivial emaranhado de mentiras. Cada homem que passa é um mentiroso. Esse era um grande amante de livros e era um homem que odiava mentiras. Mas essa personagem, nesses tempos, parece que nos incomoda muito menos do que uma alma que nós já nos acostumamos. A alma de Nikolai Stavrogin, que é um dos demônios de Dostoiévski, uma das personagens de Dostoiévski, na melhor obra escrita por Dostoiévski, a meu ver, que é Os Demônios. Isso é uma maravilha, realmente é um livro. Esse é um livro imperdível, Os Demônios. Porque Stavrogin diz que gostava do êxtase, o êxtase que em si próprio provocava a consciência da sua baixeza, ou seja, a sua podridão moral era agradável para ele. Ele ficava extasiado por ser tão podre moralmente. Coisa interessante, é o gosto da mentira. A convivência com o falso, pelo agora costumeiro entrechoque de narrativas, sabemos que atualmente o marxismo cultural,
pós-marxismo, ou marxismo, gramscismo, essas coisas todas, explora exatamente o conflito de narrativas. Onde houver um conflito ou possível instalação de conflitos, lá estão os pós-marxistas, que adotam a exploração dos conflitos como estratégia da sua atuação. E esta convivência com o falso, então, normaliza a mentira. A mentira é algo trivial. A gente assiste televisão ou lê jornais de variada ascendência e não sabe mais onde está a verdade. Já não consegue saber onde está a verdade porque as narrativas estão permanentemente em conflitos. Mentira se faz assim algo corriqueiro. De maneira que se faz da mentira uma aparente fraterna companheira da verdade. Mas de fraterna não tem nada, nem de companheira, é uma falsa companheira. Um dia, quem sabe, se nós continuarmos aqui mais tempo com as nossas aulas, eu consiga fazer um resumo de um trabalho muito interessante de duas autoras italianas que escreveram sobre os pecados da língua no tempo contemporâneo, sobretudo no tempo contemporâneo. Ou seja, mostrando quais são os vários pecados que a língua comete, ligado à mentira, à maledicência, à intriga, à calúnia, altercações, etc. Vamos ver se nós fazemos isso. Ainda, porém, que normalizando-se, ou seja, tornando-se algo como se fosse natural, a mentira se vai tornando convivencialmente muito costumeira em nossos tempos, caberia indagarmos por quais motivos mentem os homens. Por que os homens mentimos? Por que razão nós faltamos com a verdade? A esse respeito, eu quero reportar-me aqui a um sermão que foi achado e que eu li graças a uma referência de Piotr Rossak. E aqui eu estou pagando o crédito de que esse autor foi que localizou esse sermão, que eu terminei por ler, pelo menos em parte, e que foi proferido por São Tomás de Aquino em julho de 1271, em que ele trata de uma passagem evangélica, do Evangelho de São Mateus, na qual Nosso Senhor Jesus Cristo adverte contra os lobos em pele de cordeiro. Lupin vestimentes óbvio. Interessantíssimo. Aí está a história da mentira também. Nessa pregação, que se chama Attendite a Falsis, palavras com que se inicia a lição do Evangelho, o doutor comum, né, São Tomás de Aquino, ensina que dois são os motivos pelos quais se consuma a simulácio, ou seja, a mentira. Dois motivos, tá? Para a mentira. Vejamos aqui, se eu conseguir abrir essa parte. Ou seja, mentira, palavra ou gesto que falseiam o mundo. Ou se cuida com a mentira, primeiro, de buscar um benefício patrimonial, lucrum, é o pecado da avidez, da avareza, da ganância, de riquezas, de bens materiais, que duram o mesmo tempo que a nossa vida, né? Dura o mesmo tempo que a nossa vida. Ou de obter uma fama vazia, a vanaglória. O primeiro acaba com a nossa vida. Morreu, acabou o benefício patrimonial. Tanto faz o caixão ser de um jeito ou de outro, não, de ouro ou de... O caixote é a mesma coisa. A fama pode permanecer, não é? A fama pode permanecer. E outro dia eu ouvia de uma pessoa algo muito interessante. Que coisa espetacular vai ser o juízo final. Vai ser uma coisa espetacular, vai ser uma maravilha de espetáculo. Bom, mas o lucro e a vanglória são dois bens terrenos, com que o simulador pensa cumprir a lógica do êxito, ainda que corroendo a própria alma. Ele troca muitas vezes a alma, no todo ou em parte, corrói, deprime, etc., em troca de um aparente êxito, seja com a vanglória, seja com o benefício patrimonial, com o lucro. E aqui eu concluo dirigindo outras palavras à mera hipótese de algum notário que incida nesta perda de credibilidade. E digo isto, talvez, apenas talvez, haja ou possa haver algum notário que descuide da auctoritas que ele próprio, abandeirando-se dela, recebeu de sua milenar ou mais que milenar instituição. Essa
uma das grandezas do notário, né? Ter recebido a bandeira de uma instituição que tem mais de 1 milênio de história. Imaginemos como isso é importante. Imaginemos isso. Que coisa notável. Saber-me profissional de algo que tem antecedência de dezenas e dezenas e dezenas de tempos de trabalho de meus antecessores. Coisa interessante. Que história rica. Talvez possa haver, digo eu, em alguma parte, um notário que, por ânimo de lucro, perca de vista a liberalidade de seu ofício, porque o notário não exerce a sua função para ganhar dinheiro. Ele também ganha dinheiro na sua função, ele precisa se alimentar, precisa viver, mas a função não é crematística, não está voltada ao lucro. E tal como Esaú, o irmão de Jacó, troque a credibilidade da sua função por umas escrituras ou caraminguás a mais. Em vez de um prato de lentilhas, serão algumas escrituras e alguns caraminguás a mais. Sempre, contudo, é possível manter a esperança. Ainda nesses casos de alguns notários que, por acaso, se extraviem, de que esses notários, a exemplo do filho pródigo, também regressem ao verdadeiro e ao bem. Enquanto nós vivemos, nós não sabemos como nós vamos terminar a nossa vida. Se vamos terminar bem, se vamos terminar mal. O negócio da salvação é sempre algo muito arriscado. É por isso que, antigamente, os discursos no Vaticano não mencionavam pessoas vivas, porque não se sabe o que vai ocorrer lá na frente. E tanto os maus podem se tornar bons, quanto os bons podem se tornar maus. Há um episódio interessante envolvendo Santo Antônio. Ele havia tomado uma surra por ordem de uns capangas de um fazendeiro lá da região de Pádua. Quase morreu. Passado aí um tempo, aí uns 2, 3 meses, ele estava saindo de uma igreja e lá encontrou o tal fazendeiro que queria matá-lo. E fez uma mesura para o fazendeiro, uma reverência muito grande, que parecia uma ironia. E o fazendeiro precisou ser seguro para não partir para cima do pobre Antônio. E eu estava ao lado dele, provavelmente, aquele que era um dos seus grandes amigos, provavelmente fosse ele, possivelmente, o Frei Luca Beludi, que hoje é Beato Luca Beludi. E censurou, de certo modo, Santo Antônio. Frei Antônio, não faça isso. Ele é seu adversário, tentou matá-lo, agora você faz uma mesura dessa. E olha que Santo Antônio respondeu para ele. Não, é que eu tive uma visão de que ele vai se converter em breve. E, de fato, ocorreu. O tipo se converteu e se tornou um dos grandes defensores de Santo Antônio. Também é um episódio interessante no melhor romance histórico que se escreveu até hoje, e Promessa Esposa, né, de Manzoni, né, Os Noivos, em que há também uma conversão dessa, de alguém que era um grande bandido, um fascínio, nem mesmo que se converte repentinamente. Então, nós não sabemos, sempre a hipótese do filho pródigo. Também como não devemos ter a soberba e a arrogância, que é evidentemente translocada, de nos acharmos santos no curso da vida. Esperemos a morte para ver o resultado da nossa vida. Bom, o certo é que por meia dúzia que sejam as moedas, ou 30, convém na época da Semana Santa falar isso, não parece sequer temporalmente explicar-se o grave risco de pôr-se a perder a credibilidade, signo da essência e da vitalidade do notariado. Por que sequer temporalmente? Porque corre-se um risco muito grande. Nós temos visto alguns episódios em que essa busca excessiva do dinheiro deu resultados efetivamente nefandos para por enquanto, direi isto, cogitáveis desvios. Não vi os autos, não quero ser leviano aqui, temerário nas afirmações. Mas, enfim. Olha aqui, um episódio recente mostra o que ocorre. Em busca de novidades, mas também em busca de emolumentos, aceitaram-se alguns atos de legalidade
notoriamente inadequada, e aí apareceu as relações multiparentais, se registra administrativamente, faz o pedido, etc. E agora que eu, com evidente sensatez, entende que não cabe, do nada, fazer esse tipo de registro, o que se põe em discussão é exatamente o tema, não sucessório, porque esse termo sucessório é entre aqueles envolvidos, mas até que ponto não haverá responsabilidade civil dos registradores que praticaram esses atos de maneira impensada. É a tal história. Nem temporalmente parece que a mentira e a busca desenfreada da avidez de lucro justifica esse zelo todo. Na realidade, nós temos que confiar um pouquinho nessa parte financeira, na providência. Eu tenho uma história com que eu encerro a aula de hoje, eu peço desculpas hoje, é um pouquinho carregada de questões religiosas, por se tratar da Semana Santa, mas eu queria contar um episódio envolvendo um grande santo contemporâneo, Santo Giuseppe Moscati. Era um médico. E ele dava consultas na casa dele, um pequeno consultório, morreu muito moço. E ele colocava um chapéu com a copa virada para baixo, né, de maneira que ficava lá o buraco do chapéu em cima, né, virado para cima. E as pessoas que iam consultá-lo, ele tinha uma prática. Ele dizia assim, olha, o senhor diagnosticava a doença e dizia assim, o senhor vai fazer duas coisas. O senhor vai tomar o remédio tal, mas antes passe na igreja e se confesse. E a pessoa, às vezes, voltava e dizia, não, o doutor não deu resultado o remédio. Passou na igreja e confessou, não, então não adianta. Pode ir embora daqui, porque não vai resolver. Essa era a primeira coisa. Mas a outra, muito interessante, é o seguinte, o chapéu para que era? Ele dizia para as pessoas, quando as pessoas iam embora, dizia, quais são os seus honorários, doutor? É assim, ó. Se quiser pagar, pague e coloque aqui o que achar melhor. Se não, pode ir embora. Alguns pagavam, outros não pagavam, e outros ainda tiravam dinheiro do chapéu. Pois ele viveu a vida inteira ganhando honorários desse modo. Pois, eu acho que, fundamentalmente, isso para todos nós, eu também, sempre retificar isso, nós precisamos voltar a ter a ideia do sentimento reverencial do direito, sentido reverencial do direito, do dinheiro. O dinheiro é feito, na verdade, para nós termos uma visão previdencial e também ajudar as gerações futuras. Quando nós usamos o dinheiro exclusivamente como um meio de satisfazer os nossos prazeres, ele acaba não resultando em meio correto para isso. Não nos torna felizes e ainda tende a nos prejudicar. Muito bom. Nós, então, tratamos hoje do tema da credibilidade do notário. Eu quero agradecer a todos os que participaram aqui, meu querido amigo e colega na magistratura, Emílio Miliano Neto, grande juiz de São Paulo, dos melhores juízes da Fazenda aqui do estado de São Paulo, e já havia sido um grande juiz criminal também. Prezado Tiago Estrela, ilustre presidente da Academia Maranhense, de Direito Notarial e Registral, e também da Associação dos Titulares do Cartório, lá do estado do Maranhão. A Karen Sanota, a doutora Fabiana de Saldei, o eminente Rogério Tobias, que é além de ser uma alma de eleição, de uma competência ímpar na área do registro. E todos os demais, deixa eu ver se eu vejo mais algum nome, que eu não tenha saudado ainda. Dr. Fábio Hildebrand, Dr. Matheus Gatto. Oh, que pena, doutor Matheus. Eu vou responder uma coisa. Alguém comente aí para ele, por favor, que eu lamento não saber Libras. Doutora Maria Eduarda, doutora Cauana, como vai? Doutor Maurício Marques Canto Júnior, doutor Guilherme Azevedo, do 185. Sabe o que é isso, Vivo 185? Para os que não sabem, é que o 185 foi o concurso da magistratura
que eu tive a grande honra de presidir, um grupo formidável, um grupo do qual se pode falar o seguinte: quando foram esses juízes vitaliciados, eu estava já no Conselho Superior da Magistratura, e o corregedor disse: olha, essa turma é excelente, não há nenhum com problema, nada, 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 todos vitaliciados com muito mérito. E eu, quando recepcionei, da prática do tribunal, que o juiz, o desembargador que preside a banca faz o discurso de recepção dos novos juízes. E eu terminei dizendo: viva o 135, que lá foi a frase, esse mote não fui eu quem criou. Quem o criou foi o desembargador Arthur Beretta, que fazia parte da banca, eu me apropriei disso. Doutor Rodrigo Aline Zanelato, também meus cumprimentos. Doutor Pedro Bragato, coautor do Vadimeco. Doutora Ellen, espero que seja melhor da vista. Doutora Thaís Castelo Branco, muito bem. Doutora Isabela Bicalli, como vai? Bom, muito bem. Doutora Rosângela Paiva, doutora Margarete Maia, doutora Sônia Batista, doutora Cláudia Rosa, grande Luiz Egon Richter, grande nome lá do Rio Grande do Sul, é um talento especial, acadêmico também, além de grande registrador. Prezada doutora Mônica Franqueiro, da Comissão Notarial Registral da OAB de São Paulo, uma simpatia, educação em pessoa. Doutora Denilson Trenci Júnior, doutora Rodrigues Nina, doutora Thaís Camati, como é que vai aí nosso Mato Grosso do Sul? Doutor Fausto Mota. Bom, se perdi algum nome, peço desculpas. Aproveito, então, para desejar a todos um bom final de Semana Santa e uma Santa Páscoa da ressurreição de Nosso Senhor. E voltamos, se Deus permitir, na próxima quinta-feira. Muito obrigado.